Oi, gente! Eu sou Isabela Vecchio, sou professora de Geografia do Sistema Fator e hoje nós vamos falar de um tópico dentro de Geografia Urbana. Eu vou falar com vocês um pouquinho de alguns tipos de cidades, de aglomerações urbanas e dentro da nossa hierarquia urbana, o que representa cada um desses tipos de cidades que costumam aparecer na hora do vestibular. Então, primeira coisa, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Curte esse vídeo se você gostar e compartilha com seus amigos que estão precisando daquele gás em geografia, tá bom? Nesse ano de vestibular. É isso, fica comigo até o final do vídeo, beleza? Solta a vinheta. Bom, gente, existem vários tipos de classificações de cidades em relação a nível de influência que elas têm. E o vestibular costuma cobrar isso. Então é interessante que vocês saibam exatamente o que define uma cidade como cidade global, o que define uma cidade como uma megacidade, tá certo? Então, assim, é bem tranquilo, é bem simples. E o importante é vocês terem em mente, né, que existe essa diferença de influência, que pode ser, né, a nível global, outras, né, o nível de influência vai ser em escala nacional e outras em escala mais regional mesmo. Então, eu vou falar com vocês hoje sobre cidades médias, vou falar de metrópole e alguns elementos ligados à metrópole, assim como, né, as cidades satélites da região metropolitana. Vou falar também das cidades globais e aproveitar para falar de megacidade, que é um tipo de classificação de cidade que muita gente não se liga exatamente no que significa. Né? E termina confundindo uma megacidade com outros tipos de classificação, tá bom? Então, a gente vai falar sobre megacidade, sobre cidade global, sobre cidade média, sobre metrópole e alguns elementos, algumas cidades que também estão ligadas à metrópole, tá certo? Bom, gente, vamos começar então com a cidade média. O que é uma cidade média? Ela não tá dentro do eixo metropolitano, tá bom? É uma cidade relativamente populosa, mas também não é tão populosa quanto uma metrópole costuma ser. A metrópole costuma ter mais de 1 milhão de habitantes. E ela tem uma determinada infraestrutura a ponto de atrair, por exemplo, indústrias. Então, uma cidade média é uma cidade que é relativamente populosa, relativamente tem uma infraestrutura urbana, mas elas terminam crescendo ainda mais conforme a desconcentração industrial começa a acontecer. Então, por exemplo, a gente viu na aula de concentração e desconcentração industrial que as indústrias começam a fugir dos grandes centros urbanos e vão buscar outras cidades mais baratas para poder se instalar. Então, nessa época, as cidades médias são as cidades que começam a atrair essas indústrias, porque elas já apresentam mão de obra, elas já apresentam uma possibilidade de infraestrutura e são mais baratas porque não estão nos grandes centros. Então, uma cidade média, apesar dela não ser uma cidade tão grande quanto uma metrópole, essas cidades atraíram a produção industrial devido à sua oferta de mão de obra mais barata, devido aos incentivos fiscais, porque muitos governos começaram a incentivar justamente os incentivos fiscais incentivar os incentivos fiscais, né? a gerar esses incentivos fiscais para poder atrair as indústrias. Então elas terminaram crescendo muito, a ponto de o ritmo de crescimento delas superar o ritmo de crescimento das metrópoles, né, nas últimas décadas, porque as metrópoles cresceram, ficaram um pouco mais estagnadas, né? Esse crescimento delas foi se estagnando, enquanto que as cidades médias começaram a crescer bastante por conta da desconcentração industrial, tá certo? E o nome desse fenômeno, lembrando aí, é desmetropolização, quando o nível de crescimento das cidades médias passa a ser superior ao nível de crescimento das grandes metrópoles. Então, as cidades médias, elas tiveram, né, representaram vários atrativos, né, que são lá os fatores locacionais para as indústrias, terminaram crescendo e se destacando cada vez mais, mas elas não chegam a ter uma influência a nível regional ou nível global. Normalmente uma cidade média, ela vai ultrapassar o limite do seu estado, né, mas não chega a estar dentro da região metropolitana ainda. Então são cidades que têm a sua importância, tem uma importância dentro da rede urbana, mas ela não chega a estar ligada dentro, né, no caso da região metropolitana, das metrópoles do país, tá certo? No estado do Rio, por exemplo, a gente tem
Volta Redonda, tem Barra Mansa, Resende como exemplos aí de cidades médias, tudo bem? Continuando aí as nossas cidades, nossas aglomerações urbanas, vamos falar agora das metrópoles. As metrópoles podem ter nível nacional, nível regional, mas o que faz, né, uma metrópole ser uma metrópole? São cidades que são extremamente populosas, elas se destacam em relação às demais cidades do país, em relação à infraestrutura, serviços, redes de hospitais, uma série de elementos que dão a ela um grau de importância muito grande. E aí existem elementos históricos que contribuíram para que essas cidades fossem se desenvolvendo ao longo do tempo. No caso do Brasil, Rio e São Paulo tiveram vários elementos ao longo do tempo que fizeram com que elas atraíssem muitas pessoas, daí viraram tão populosas, daí, né, também a gente vai ter a própria atividade industrial que foi se concentrando aqui ao longo do século XX. Então, uma série de elementos contribuíram para que elas virassem as grandes metrópoles do país, principalmente São Paulo. Só que o crescimento delas termina incentivando o crescimento do entorno, das outras cidades. Então, através dessa horizontalização das metrópoles, ela vai formando ali uma área no entorno dela de crescimento e conurbação com outros centros urbanos. Então, conforme uma metrópole se expande no sentido das suas cidades satélites, que são as cidades limítrofes que estão no entorno dela, ela vai formando a sua região metropolitana, que nós também falamos lá na aula de urbanização. E aí eu vou ter a formação dessa área, que vai ter uma metrópole e uma série de cidades limítrofes, né, que fazem limite com ela, sendo conurbadas a ela, tá bom? Então, uma metrópole é uma cidade que se destaca dentro do seu país por ter maior infraestrutura, por ter muita disponibilidade de mão de obra, por ter muitos capitais a serem, né, investidos, disponíveis, né, para serem investidos, por atrair mesmo empresas, por ter as maiores, normalmente as grandes sedes das maiores indústrias estão nas metrópoles, das empresas mais importantes. E aí a concentração industrial ao longo do tempo contribuiu para a formação, consolidação de determinadas cidades como as metrópoles do país, tá certo? Só que essa cidade, ela termina exercendo uma influência a ponto de gerar o crescimento das cidades do seu entorno, formando essa região metropolitana. Então, cidades metropolitanas são cidades satélites, são cidades que estão conurbadas a uma metrópole, ou seja, são cidades que são polarizadas por uma metrópole, tudo bem? Então, cidades metropolitanas são cidades que estão dentro dessa região metropolitana que foi formada através do fenômeno da conurbação, que é quando uma metrópole vai se conectando a outras cidades, formando uma grande região metropolitana, tudo bem? Então, no Rio de Janeiro a gente tem Niterói, a gente tem São João de Meriti, a gente tem Caxias, várias cidades que fazem parte da região metropolitana do Rio de Janeiro. Quando essa região metropolitana se expande a ponto de conurbar outra região metropolitana, a gente tem a megalópole, que é uma área conurbada de 2 ou mais regiões metropolitanas. Existe um pouco de divergência nisso, sobre isso no Brasil. Alguns pesquisadores consideram que Rio e São Paulo são megalópole, outros não consideram. Então, existem outros exemplos no mundo que a gente pode utilizar. A megalópole de Boise, Washington, nos Estados Unidos, é a maior de todas. Então, não existe ainda um consenso ali, né? A galera ainda não concorda, todo mundo junto, que Rio e São Paulo são megalópolis, tá bom? Mas o que é, então, essa megalópole, só resumindo aqui, é quando a região metropolitana de uma metrópole se conurba a outra ou mais regiões metropolitanas. Aí forma aquele grande aglomerado urbano de 2 ou mais regiões metropolitanas, tudo bem? E o nome do fenômeno que dá origem tanto à região metropolitana quanto, né, como a megalópole é conurbação, tudo bem? E sobre as cidades globais, historicamente falando, algumas cidades começam a ser chamadas de cidades globais a partir dos anos 70, com a internacionalização da economia de vários países. Então, cidades que já eram conhecidas, já eram famosas, vão ganhando cada vez mais destaque no cenário global. Nova York, por exemplo, é a maior das cidades globais. Mas dentro das próprias cidades globais também tem um nível assim diferente. Elas vão ter uma certa hierarquia. A gente tem cidades globais alfa, beta e gama.
na ordem: alfa, maior influência, beta, influência média e gama, menor influência, tá? Então são cidades que costumam ter bolsas de valores, são cidades com uma grande infraestrutura, costumam ser populosas justamente devido à importância delas, mas é importante que fique claro que o que define não são termos populacionais, tá? Elas só costumam ser realmente populosas dentro do próprio país delas, porque elas terminam sendo mais importantes, tá? Mas não quer dizer que tenha um valor, assim, de população que define como uma cidade global. Então, tem cidades globais que são muito mais populosas do que outras. Então, vai ser o nível de importância que elas têm. Então, pode ser uma importância cultural, uma importância econômica. Então, nós temos vários exemplos de cidades globais, tá certo? Então, a gente vai ter cidades globais que têm um nível de influência maior. Elas polarizam a economia mundial. Mas igual uma metrópole polariza a sua região metropolitana, imagina que uma cidade global é uma metrópole mundial. É uma metrópole global. Então, é uma metrópole com nível de influência que ultrapassa as fronteiras do seu país. Beleza? Então, a gente tem aqui no Brasil São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo com um nível maior de influência. Então, a questão é que uma cidade global, ela vai ter aquelas características da metrópole que a gente acabou de ver, só que além das fronteiras do seu país. Então, a gente tem vários exemplos aí, como, né, eu já falei alguns, mas tem, por exemplo, Xangai também, Paris, Londres. Então, são cidades que vão ter uma capacidade de polarizar a economia global. Acho que é uma definição assim mais tranquila, mais fácil, né, da gente poder usar para caracterizar uma cidade global. Então, ela vai ter sede de importantes empresas, ela vai ter uma infraestrutura de destaque, não simplesmente dentro do seu país, mas capaz de atrair investimentos de fora também. Então, são cidades que têm uma importância muito grande, né, dentro do cenário global. Então, dentro da nossa hierarquia urbana, a cidade global está no topo de tudo. E para fechar agora, as megacidades. Se aparecer para você esse termo em alguma questão de vestibular, já fica ligado que é referente a aglomerações urbanas com 10 milhões ou mais de habitantes. Então, uma cidade, ela é classificada como uma megacidade se ela tem 10 milhões ou mais de pessoas, tudo bem? Isso é mais comum em países subdesenvolvidos, em países periféricos, né, que é um novo termo, né, pra gente utilizar em relação a países subdesenvolvidos, mas não quer dizer que não existam exceções. Claro que existem países desenvolvidos que têm megacidades. Inclusive, as cidades globais já são mais comuns nos países desenvolvidos, já que eles têm uma maior influência no cenário global em comparação com a maioria dos subdesenvolvidos. Mas também tem cidades globais em países periféricos, tá? Então vamos recapitular tudo aqui. Uma cidade global é mais comum em país desenvolvido, mas existem casos de cidades globais em países periféricos. Megacidade, que já é uma cidade com 10 milhões ou mais de habitantes, é mais comum nos países periféricos, mas também existem cidades, né, com 10 milhões ou mais de habitantes nos países desenvolvidos. Inclusive, tem cidade global que também é megacidade, beleza? O importante é você saber o que define uma cidade como cidade global e o que a define como cidade, como uma megacidade. Por exemplo, Nova York. Nova York tem mais de 10 milhões de habitantes, logo é uma megacidade, mas também é uma cidade com nível de influência global, logo também é uma cidade global, tudo bem? Então, megacidade, gente, tem mais a ver com termos quantitativos, enquanto que uma cidade global tem a ver com termos qualitativos, né? Qualidade daquela cidade, enquanto que a megacidade é a quantidade de pessoas, tudo bem? Inclusive, a Ásia é o continente com maior quantidade de megacidades, já que é um continente extremamente populoso, beleza? Então, megacidades são cidades com 10 milhões ou mais de habitantes. Não necessariamente essa cidade vai ser uma cidade global. Existem casos em que ela é uma cidade global, mas vai ter a ver com o que a caracteriza, né, com a que define ela como uma cidade global. Tudo bem? Foi?
Espero que tenha ficado tudo claro. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, escreve pra gente aqui nos comentários. Se inscreve no nosso canal, que assim você ajuda muito a gente também. E não deixe de curtir esse vídeo se você ficou comigo até o final. Compartilha com seus amigos. E é isso, gente. Até a próxima. Beijos!